Se você chegou até aqui, é porque você quer aprender a usar a ferramenta de degradê dentro do Canva e não tem a mínima ideia como faz. Mas tudo bem, eu vou te ensinar. É muito simples. Uma vez dentro do Canva, eu vou clicar em criar design e ele vai me abrir o menu de diálogo para eu escolher qual é o tipo da imagem que eu vou fazer. Eu posso escolher dentro de uma infinidade de opções que ele me traz, ou eu posso criar um tamanho personalizado. Então aqui a gente vai criar um tamanho de 1920 por 1080, que é o tamanho de uma thumbnail do YouTube. Assim que eu cliquei, ele abre a minha página de trabalho e diversas opções, sempre começando pelo template, onde eu já tenho diversas coisas prontas, mas não é isso que eu quero fazer. O que eu gostaria de fazer é fazer um degradê de letras ou de qualquer outras coisas na minha imagem. E eu vou fazer aqui um degradê de escrita. Então como é que eu faço? As pessoas poderiam pensar que eu venho aqui em texto, digitaria um texto e escolheria um efeito de degradê, só que não é assim que a gente faz. Como a gente faz é o seguinte, eu clico em elemento, vou procurar dentro do elemento uma opção chamada quadros, clico em ver tudo e ele vai abrir uma série de opções. Se eu for rolando para baixo, vocês vão perceber que em um determinado momento as letras do alfabeto e números aparecerão. Então vamos lá, vamos escrever um texto padrão escrito Canva para a gente aplicar esse efeito. Então aqui eu vou dar algumas dicas. Eu coloco o C, coloco o A de Canva, coloco o N, simplesmente clico, coloco o V, e aí eu percebo que talvez não vá caber na minha imagem. E eu preciso redimensionar isso. Qual a forma que eu posso redimensionar? Ou eu clico de um em um e vou redimensionando o texto, ou existe a possibilidade de eu selecionar todos por janela e também fazer a redução do texto, ok? Eu coloco aqui novamente na posição do meio e continuo digitando. Venho com o A, coloco aqui, e aí vocês vão pensar, poxa, mas ficou fora de escala, como é que eu faço para resolver isso? É muito tranquilo. Eu preciso utilizar de pontos de dica ou pontos de ancoragem que o Canva me traz como opção de trabalho. Então, como é que eu faço? Eu vou determinar que eu quero redimensionar essa letra pelo ponto de ancoragem de baixo aqui. Então, eu vou pegar essa letra, vou subir até ele marcar para mim essa linha tracejada que vocês estão vendo aqui embaixo, que ele vai indicar que eu estou no ponto baixo de todas as outras letras. E agora sim, eu vou vir aqui no botão de redimensionar e vou trazendo a letra para baixo, até que ele também encontre outro ponto de ancoragem. Então aqui ele me garante que todo mundo está exatamente do mesmo tamanho. E eu vou fazer a mesma coisa com o S. Vou trazer o S até aqui, vou trazer o ponto de ancoragem dele e vou redimensionar até o tamanho correto. Outra dica que eu vou dar para vocês é como saber se essas letras estão espaçadas de maneira iguais. Então eu vou clicar, por exemplo, nessa segunda letra e vou determinar uma distância. Vou pegar essa segunda letra, vou clicar e arrastar e ver se elas estão ficando com a mesma distância. Então percebam que assim que eu arrasto essa terceira letra, aparece um diálogo ali de 7 que está dizendo que essa minha letra está exatamente com o mesmo distanciamento daquela primeira, ou seja, eu tenho 7 pixels de distanciamento. Se eu clicar na quarta imagem e trouxer para o lado, eu também vou ter 7. Se eu clicar e segurar a quinta, vou trazendo e assim sucessivamente, até que eu chegue com todos no mesmo tamanho. Então, veja só que todas as letras estão com 7 de distanciamento. A outra coisa legal que a gente tem de dica é eu selecionar todas as letras dessa forma, clicar e segurar e vir trazendo essas letras juntas, até que ele me dá como referência, olha só, que eu estou perfeitamente alinhado tanto na horizontal quanto na vertical no ponto do meio. Então, aqui eu estou com todo o meu texto alinhado perfeitamente na minha cena. Então vamos lá, vamos pôr a textura nela. Como é que eu faço? Eu vou clicar novamente em elementos e aqui eu vou procurar pela textura que eu quero aplicar. No caso, a gente quer colocar um gradiente, né? Que é o degradê. Então a gente escreve gradiente. Recomendo a gente sempre fazer pesquisa em inglês, porque o Canvas é em inglês e ele faz uma tradução por dicionário aqui em cima e nem sempre a tradução sai legal. E assim que eu achar, eu vou aplicar aqui na minha imagem. Então, vou escolher qual gradiente eu quero fazer. Eu vou procurar um gradiente, por exemplo, verde, tá? Então eu simplesmente clico, redimensiono ele para o tamanho que eu quero, trago para cima da letra e uma vez que ele está colocado aqui na imagem, eu posso aplicar da seguinte forma. Ou eu clico e arrasto já para cima da minha letra e o gradiente está aqui, mas aí sumiu a minha textura. Ou eu posso dar um Ctrl Z, voltar aqui para vocês verem,
pegar essa imagem e fazer cópias para o lado para eu aplicar em todas as letras esse mesmo gradiente. Como é que eu faço cópia? Ou eu aperto com o elemento selecionado Ctrl D para ele duplicar e trago aqui para o lado, ou eu seguro o Alt e trago também para o lado, que ele também faz cópia. Então eu vou fazer diversas cópias, uma para cada uma das letras que eu vou aplicar aqui. Olha só, mais uma. Não tem problema que ela vá ficar desalinhada, porque a gente vai arrastar para dentro do texto, ok? Então eu cliquei na primeira, arrastei para dentro da minha letra, cliquei na segunda, arrastei, terceira, arrastei, e assim eu vou fazer com todas eles. E olha só, o meu gradiente está aplicado aqui. E logo em seguida eu quero apresentar para vocês mais uma dica. Vamos supor que você quer usar esse tipo de gradiente ou esse tipo de técnica para fazer uma animação para o seu canal. Então como é que faz? Isso aqui não fica apenas ligado com imagens estáticas. Eu posso clicar aqui, escrever o mesmo gradiente e do lado eu tenho opções, elementos gráficos, fotos e vídeos. Se eu escolher um vídeo e eu trouxer qualquer uma dessas imagens aqui que são animadas, né? Olha só, ele tem uma imensa gama aqui de imagens. Eu trago aqui para minha cena, vou fazer o redimensionamento para eu conseguir enxergar e vou trazer aqui em cima da mesma forma, tá? E eu vou aplicar só na letra C para a gente ver como é que fica isso. Então eu cliquei, arrastei aqui e agora observem que dentro do C tem a movimentação da animação. Vou trazer mais outras aqui para a gente poder ver certinho isso. Olha só. Vou colocar aqui em cima, vou colocar dentro do A. E a hora que eu coloco a animação, olha só, fica todo animado o meu texto. Gostaram? Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal e comentem aqui embaixo se vocês querem que eu continue dando dicas de Canvas. Aí eu faço uma playlist só com coisas interessantes pra gente aprender a mexer, tá bom? Então um grande abraço, até a próxima.